tema muito importante que eu percebo em Deus que nós precisamos nos dias de hoje de confabularmos para a edificação do corpo de Cristo. Deus prepara e treina você. Bem, amados, no livro de Salmos, abre comigo ali, por favor. Salmos no capítulo 107, no versículo 7. Salmos 107, versículo 7. Olha o que diz a inerrante palavra do Senhor. E os conduziu pelo caminho certo, para que fossem para uma cidade aonde pudessem habitar. E os conduziu pelo caminho certo, para que fossem para uma cidade de habitações. Palavra do Senhor. Amados em Cristo Jesus, no texto em que lemos, a Bíblia fala-nos de que Deus havia tirado o povo de Israel do Egito. E quando ele os tirou do Egito, a Bíblia diz que Deus não conduziu o povo de Israel pelo caminho dos filisteus. Embora que o caminho dos filisteus fosse o caminho mais curto, Deus conduziu o povo de Israel por um caminho em que o salmista chama de caminho certo. Sim, do caminho certo. E a Bíblia diz que ele levou o povo por esse novo caminho. Por quê? Porque Deus queria treinar o povo de Israel. Deus sabia que naquela jornada de bênção que Deus submeteu ao povo de Israel, eles ainda poderiam receber outras nações, poderiam enfrentar batalhas. E como Deus sabia que eles não estavam preparados para lidar com as batalhas que eles poderiam enfrentar, então Deus levou-lhes por um caminho em que o salmista chama de caminho certo. Olhe comigo em Êxodo capítulo 13. Vamos lá, por favor. Diga comigo, eu amo a palavra de Deus. Você que está me ouvindo nessa live, comenta ali, eu amo a palavra de Deus. Salmos capítulo 13, versículo de número 17. Êxodo 13, a partir do verso de número 17. Êxodo capítulo 13, versículo 13. A Bíblia diz assim: ora, quando o Faraó deixou o povo partir, Deus não lhes guiou pelo caminho dos filisteus, embora fosse o caminho mais certo. Deus não lhes guiou pelo caminho dos filisteus, embora fosse o caminho mais certo. Porquanto entendeu o Senhor que, para que, porventura, o povo não se arrependa do passo dado e deparem-se com a guerra e decidam voltar para o Egito. Deus então fez com que o povo desse volta pelo caminho do deserto, pelo mar vermelho, embora os filhos de Israel tinham saído da terra do Egito. Palavra do Senhor. Amados, esse texto de Êxodo condiz com o Salmo condiz com o que está no livro de Êxodo. Diz que havia um caminho mais curto para que o povo de Israel chegasse até a terra prometida. Havia um caminho que aparentemente na geografia humana, no intelecto dos seres humanos, era o caminho mais exato para que eles chegassem até a terra prometida. Mas o que é que vai nos dizer as Sagradas Escrituras? A Bíblia vai dizer que Deus tomou a decisão de levar-lhes pelo caminho certo. E nota, o caminho certo não era o caminho mais perto. O caminho certo para Deus era o caminho mais distante. Oh, glórias ao Senhor! Amados,
entender sobre a sabedoria de Deus, isso pode mudar muita coisa na tua jornada espiritual. Entender sobre os princípios e os caminhos de Deus, isso pode mudar muita coisa na tua jornada espiritual. Isso pode mudar muita coisa. Então, Deus, quando decidiu levar o povo de Israel, Deus não lhes levou do caminho dos filisteus. Até porque o caminho dos filisteus, repito eu, era o caminho mais fácil para eles poderem chegar até a terra prometida. Só que na mente de Deus, Deus sabia, se eu levar o povo de Israel no caminho dos filisteus, eles vão se deparar rapidamente com a guerra, vão se deparar rapidamente com as batalhas, e eles vão tomar a decisão de voltar para o Egito. Por causa das lutas que eles vão enfrentar nesse caminho que é curto, é um caminho rápido, mas eles vão enfrentar lutas, e essas lutas vão ser maior do que esses, porque as lutas vão ser maior do que eles, então vão lhes levar do caminho mais longo. Porque Deus sabia que esses homens seriam engolidos pelas lutas, então Deus disse, vou vos levar do caminho mais distante. Por quê? Porque se vocês forem do caminho mais curto, as lutas serão maiores do que vocês. Mas no caminho longo, eu vou vos treinar. Eu disse, o tema da minha mensagem é: Deus prepara e treina você. Amados, quando Deus leva o povo de Israel pelo caminho mais longo, a Bíblia vai dizer que o povo de Israel encontrou-se com o Mar Vermelho. Mar Vermelho foi um impedimento para o povo de Israel poder chegar à terra prometida. Afinal de contas, quando eles olharam para trás, a Bíblia declara: eis que eles contemplaram Faraó debaixo de uma fúria, vindo com seus guerreiros contra o povo de Israel. A Bíblia declara que muitos dentre o povo de Israel murmuraram contra Moisés. Era melhor que tivéssemos morrido no Egito. Quem que mandou trazer-nos aqui? Eles começaram a calcular. Homens com as suas famílias, seus filhos, começaram a murmurar contra Moisés e contra Deus por terem sido libertos do cativeiro do Egito. Por quê? Porque eles olharam para Faraó. E o que a Bíblia vai dizer? Moisés foi orar a Deus. Nota, o povo de Israel olhou para trás, viram Faraó a vir, e eles foram murmurar contra Moisés. Moisés virou para trás, viu Faraó a vir, e Moisés foi orar a Deus. Duas pessoas olharam para o mesmo desafio, olharam para os mesmos inimigos, mas tiveram atitudes diferentes. Afinal de contas, o nível de experiência de Moisés com Deus era diferente do nível de maturidade e experiência que o povo de Israel tinha. Eles não conheceram Deus. Moisés esteve no deserto com Deus. Moisés conheceu Deus na sarça ardente. Então, compreenda que Deus muitas das vezes, Ele vai nos levar em determinadas experiências para Ele nos fazer crescer espiritualmente, para Ele treinar-nos espiritualmente, para Ele nos amadurecer espiritualmente. E Moisés foi orar. E quando Moisés vai orar, Deus manda com que Moisés levante o cajado, coloca sobre o mar e o mar se abriu. Amados, no caminho mais longo, ao lermos as Sagradas Escrituras, você vai compreender que quando Deus leva o povo nessa jornada, Êxodo capítulo 15, Miriam levanta com muitas mulheres e começam a celebrar ao Senhor por terem atravessado o Mar Vermelho, e a Bíblia declara que eles sentiram sede porque não havia água para beber. Afinal de contas, encontraram Mara. Êxodo capítulo 15, versículo 23. E as águas de Mara não eram propícias para se beber. E o que a Bíblia vai dizer? Deus mandou com que Moisés lançasse um lenho sobre as águas. E as águas de Mara tornaram-se doces, propícias para o povo crescer. Amados em Cristo Jesus, o povo murmurou por não ter água.
Mas esse Deus estava a lhes treinar. Deus estava a preparar um povo maduro para consigo. Por quê? Porque você não pode andar com Deus se você não falar a frequência. Na frequência que Deus fala. Deus fala na frequência da fé. Deus quer que nós andemos no estilo de vida de fé. E compreenda comigo nessa noite no nome de Jesus. A Bíblia declara, Êxodo capítulo 16, que quando o povo de Israel chegou na beira do Mar Vermelho, o povo atravessa o mar em terra seca, o povo vai encontrar a água de Mara, e Deus vai tornar a água de Mara em água doce. A Bíblia vai dizer-nos no capítulo 16 que o povo vai murmurar agora por conta de pão. Os pais olharam para os filhos e os maridos olharam para as suas esposas e disseram: opa, oxalá se nós tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne e tínhamos pão até fartar, por que nos trouxestes a esse deserto para nos matarmos à fome, todos nós e as nossas famílias? Amados, Deus ouviu a murmuração do povo e Deus enviou pão e carne. Sim! Deus enviou o maná, o pão do céu, e os alimentou toda aquela multidão. Eu, às vezes, esse é um milagre que me dificulta entender o que Deus fez naquele dia. Por quê? A pergunta é, no mesmo dia, Deus aparece a Moisés e Deus vai dizer a Moisés: Moisés, diz ao povo de Israel, logo de tarde eu darei carne e amanhã de manhã darei pão para o povo poder comer. Vai sentar com líderes de nações, vai sentar com governantes de países e pergunta: qual seria a logística necessária para poder sustentar uma nação durante um dia com pão? Se você fosse ter com o governante da tua cidade e dissesse ao governante da tua cidade quanto é necessário, quantos cidadãos temos na cidade? 3.000 cidadãos, ok. Quantos pães seria necessário para alimentar todas essas pessoas? Todas as famílias da nossa cidade? Eles iam te pedir um mês de cálculo. Mas a Bíblia vai nos dizer que quando Moisés orou, na mesma hora Deus disse: logo de noite, logo de tarde, eu vou alimentar com carne toda essa multidão. E de manhã eu darei pão. Deus não pediu um mês. Por quê? Porque Ele é o Jeová Jireh. Ele é o Deus que provê. O povo de Israel murmurou por não verem pão. Mas o pão já existia no plano espiritual. Afinal de contas, Ele é o Jeová Jireh. O pai Abraão sabia disso. Quando Isaac olhou para Abraão, Isaac está perguntando: pai, aonde está o cordeiro? Deus, o Jeová Jireh, Ele proverá para si o cordeiro. Moisés sabia que Deus é o Jeová Jireh. Olhe para Deus como Deus que provê as tuas necessidades. Será que alguém pode me dar um amém nessa noite em nome de Jesus Cristo? Sim, Deus não mente. Alguém mandou-nos uma mensagem: Deus não mente. Deus não mente. Ele é o Jeová Jireh. E Ele proveu as necessidades dos filhos de Israel. Deu pão para o povo de Israel. Amados, se você ler as Sagradas Escrituras, no livro de Êxodo 17, a Bíblia diz que eles se encontraram com Ameleque. Ameleque era o rei de uma nação. E a Bíblia diz que Josué foi à batalha com alguns homens dentro do povo de Israel e Moisés vai para o monte orar. Quando Moisés levanta a mão, o povo vence, e quando Moisés baixa a mão, o povo perde. Nota, a vitória do povo de Israel não estava na habilidade das suas forças militares. A vitória do povo de Israel estava na graça de Deus que estava na vida de Moisés. Isso para quê? Deus lhes levou por um caminho aonde Deus queria treinar o povo de Israel. Deus disse: eu vou vos treinar. Vocês não vão ir lutar primariamente com o povo filisteu. Vocês não estão preparados para essa luta. Vocês não estão preparados para lutarem com o inimigo da terra que eu vos prometi vos dar. A terra é vossa, mas existe um povo feroz naquela terra. E você não vai conseguir lidar com o inimigo que está a possuir a tua herança. E para isso, eu tenho que te levar numa jornada onde eu vou te treinar.
E muitas das vezes, nessa jornada, é onde muitos fracassam. No livro de Êxodo, capítulo 19, a Bíblia vai nos dizer que Deus disse ao povo de Israel: vocês viram como eu vos trouxe por asas de águia e vos fiz chegar até mim. Permaneçam nessa minha aliança. Vocês serão um povo sacerdotal. Qual a aliança? A aliança da graça. Aonde Deus não olhava para a murmuração do povo. Aonde Deus não olhava para as falhas dos filhos de Israel. Mas mesmo assim, Ele faria a graça para os filhos de Israel. Amados, esse é o Deus maravilhoso que nós temos. Esse é o Deus santo que nós temos. E Ele os levou por esse caminho para que os treinasse no nome poderoso de Jesus. Compreenda que Deus, Ele quer e vai treinar você no nome de Jesus Cristo. Vamos lá. Você que está a ser treinado por Deus. Você que está a receber um treinamento divino na tua vida. Talvez você está nessa fase. As coisas estão apertadas. Deus te está a treinar em nome de Jesus. Abre comigo Romanos capítulo 5. Romanos 5. Vamos lá o que diz a inerrante palavra do Senhor. Romanos capítulo 5. No versículo de número 3. A Bíblia diz assim: e não somente isso. E não somente isso. Como também nos gloriamos nas tribulações. Come on. Ele disse, amados, e não somente isso, mas também nós nos alegramos nas tribulações. Perceba, como alguém pode se alegrar nas tribulações? Como pode um cristão, um ser humano, alegrar-se nas tribulações, se você não ter a revelação do que uma tribulação significa? E ele está dizendo, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Porque aprendemos que a tribulação produz em nós perseverança. Ele diz, a tribulação produz em nós. Paulo está a dizer que o sofrimento, ele produz alguma coisa na vida do cristão. Então a pergunta é, o que você está a aprender nesse caminho onde Deus está a levar? O que você está a aprender com a jornada que Deus está a te fazer você trilhar? E Paulo disse, nós nos gloriamos com a tribulação, porque por meio das tribulações, nós crescemos e nós produzimos perseverança. Então você não pode ser um cristão perseverante se você não aprender a lidar com a tribulação. A tribulação é uma bênção de Deus para a vida de um cristão. E ele continua no versículo de número 4. E a perseverança produz um caráter aprovado. Ele diz, a perseverança produz em nós um caráter aprovado. Ele está dizendo que essas tribulações nos ajudam a ser homens perseverantes nas coisas de Deus. E uma vez que você torna-se uma mulher, um homem perseverante em Deus, ele diz, você também recebe um caráter aprovado em Deus. E ele diz, e o caráter aprovado produz confiança em Deus. Produz confiança em Deus. Então, amados, a tribulação molda o caráter do homem de Deus. A tribulação faz-te crescer espiritualmente. Você já percebeu que depois dos problemas que você viveu no teu casamento, você tornou-se uma mulher de oração? Depois das situações que você viveu na tua área conjugal, na tua empresa, na tua vida financeira, você tornou-se um cristão melhor. Por quê? A tribulação, ela tem poder de mudar o teu caráter. Ela vai subjugar você e vai fazer, Paulo disse, ela produz em nós. Ela cria em você certas realidades importantes como cristão. E Deus estava a levar o povo de Israel numa jornada aonde Deus cria que eles fossem treinados a serem ou a tornarem-se pessoas melhores. Eu creio que você está numa jornada nova da tua vida. Eu creio que você está numa jornada aonde Deus te está a treinar no nome de Jesus Cristo. Olhe comigo Tiago. Tiago no capítulo 1. Tiago capítulo 1, no versículo de número 2. Tiago vai dizer o seguinte, amados. Tiago capítulo de número 1,
versículo de número 2. Diz assim a inerrante palavra do Senhor. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o facto de passardes diversas provações. Ele disse, meus irmãos, considerai isso como um motivo de júbilo, de festa, de alegria, o passardes por várias tribulações. Sabendo que a prova da vossa fé produz mais perseverança. Ele disse, sabendo que a prova da vossa fé produz. Então, quando você passa por tribulação, quando a tua fé for aprovada na tribulação, isso produzirá algo em você. A perseverança. Então, queridos, por que o apóstolo Paulo em Roma, os irmãos de Roma, a igreja de Cristo que estava em Roma, ele vai dar essa exortação, e Tiago também vai escrever para os crentes judeus a mesma exortação. Qual era o objetivo? A pergunta é, o que eles haviam entendido sobre a tribulação, a importância da tribulação que nós não entendemos como cristãos. E muitas das vezes, quando um cristão passa por alguma tribulação, quando um cristão passa por alguma adversidade, nós começamos a murmurar contra Deus e nos cansamos por meio da tribulação. O que é que eu quero dizer para ti nesta noite? Olhe para a tribulação e entenda que Deus está a treinar você. E para isso Deus nos enviou. Para isso Deus enviou essa live de resultados sobrenaturais, para poder abençoar a tua vida. Por esse motivo é que Deus nos enviou, para conectar-te a um nível de glória maior, para que você seja abençoado de uma maneira extraordinária. Se você ler as Sagradas Escrituras, você verá que quando Jesus disse, aquele que deixar pai e mãe, irmão, filho, vai receber muito mais nessa vida. Por meio de irmãos, pais, mães. Ele disse, com tribulações e no porvir a vida eterna. Ele disse que todas essas bênçãos nós receberíamos com tribulações. Então, tribulações também fazem parte do nosso pacote de bênção. Escuta-me, bênçãos atraem inimigos, expõem quem são verdadeiramente os teus familiares. Você não pode perceber quem realmente está contigo, a menos que Deus levante certas coisas na tua vida. Quando Deus abençoou Isaac, a Bíblia declara que Isaac havia um poço e os moradores que haviam recebido um dia Isaac, celebraram um dia Isaac, levantaram-se contra Isaac. Não foram os irmãos de José que se levantaram contra José. Talvez você está numa fase da tua vida em que os teus irmãos têm se levantado contra ti. Talvez você está numa fase da tua vida em que os teus parentes se levantaram contra você. Mas eu te digo uma coisa muito importante nessa noite. A tua jornada de bênção está a começar no nome de Jesus. Levanta as tuas mãos comigo, você que está conectado nessa live em oração. Eu quero profetizar no nome de Jesus Cristo. Maio é o mês da graça divina. Que a graça divina te alcança no nome de Jesus. Eu quero profetizar no nome de Jesus Cristo. Que a graça divina transforme você. Eu quero declarar no nome de Jesus Cristo que a tua vida esteja por cabeça e não por cauda. Que você esteja por cima e nunca por baixo no nome de Jesus. Eu quero profetizar que haja elevação sobre a tua vida. Isso, levanta as tuas mãos, diga comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu faço o que a Bíblia diz que eu faço, eu tenho todas as coisas que a Bíblia diz que eu tenho em nome de Jesus Cristo. Oh Senhor amado, muito obrigado Pai, porque Tu me colocaste por cabeça e não por cauda, o Senhor me colocou por cima e nunca por baixo, o Senhor me abençoou com toda a sorte de bênção, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pai, eu Te louvo nessa noite, Pai, eu Te dou graças, meu Senhor, porque Tu és bom e a Tua benignidade dura para sempre. Obrigado, Senhor amado, porque nessa jornada o Senhor me está a treinar. Obrigado, Senhor amado, porque nessa jornada, meu Pai, o Senhor está a mudar o meu caráter, o Senhor está a tornar-me um homem melhor, um pai melhor, um servo melhor, um pastor melhor.
Senhor, em nome de Jesus Cristo. Oh, Pai. Labacobo lobo shanda rab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 a. Oh, Pai, obrigado em nome de Jesus Cristo, Senhor. Rabacoba labachanda rabachei. Senhor, em nome de Jesus Cristo, continua a trabalhar o nosso caráter. Continua a trabalhar, Senhor amado, naquilo que temos manifestado, Senhor amado. No nome poderoso de Jesus Cristo, Senhor. Isso. Vai orando ao Senhor debaixo desse louvor que vai subir agora. Você começa aí a orar. Vai dizendo, Senhor, treina-me mais. Em nome de Jesus Cristo, Senhor amado. Oh, Senhor, trabalha em mim no nome de Jesus. Rabacoroboshende rebecoba labashaya. Le capatike peleketia. Le rabacanda rabashende rebegai. Ribacoboloboshende rebecoba labashaya. Randa carabashondo roboshende rebecada rabá. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Oh, Rabacanda, Rebeco Roboshende, Rebeco Balabashanda, Rabababa, Leria Bacobo Lobosanda, Rabashende, Rebegai, Lika Pradagada, Rabashende, Rebeco Bolobosanda, Rabagoza, Leria Bacabala, Rabashende, Rebegobia, Liga Bragado Robosanda, Rabacabaye. Meu Pai, eu te exalto nessa noite e eu declaro, Senhor, que a tua graça esteja sobre a minha vida, que a tua graça, Senhor, esteja sobre cada um de nós, por amor do teu santo nome. Que a murmuração, Senhor, que teve na boca dos filhos de Israel, não esteja em nós, no poderoso nome de Jesus, Senhor. Nós te louvamos, Pai, por esse dia de oração maravilhoso. Pai, nós te louvamos por essa noite de oração, cara. Lekababa suribiko babarabashelias. Rebacanda rabashele becoba bababababababa sorobo boshede rebecobia rabacobo lobosanda rabai. Pai, nós te louvamos em nome de Jesus Cristo. Rebacanda rabashende rebecobo bobobo ribacanda rabacho de rebocha. Pai, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor. Obrigado, Jesus. Você que está ouvindo esse louvor ali, vai louvando, vai orando ao Senhor. Aleluia. Rabacobe asandarabagai, Rebecanda rabashe rebecoba baba. Rebalabashende rebecoba labashanda rabacaba de rebos. Rebacanda rabacai. Se você quer que nós oramos pela vida de alguém, você pode lançar o nome desta pessoa, para que nós intercedemos por esta pessoa agora em oração. Larabashende rebecoba labashai. Leka baba 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 shere bebe 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 bebe. Oh, sharabacobia larabacanda rabaseria bababosa. Oh, Pai, em nome de Jesus Cristo, Fada, faça aquilo que te apraz, Senhor. Transforma, Senhor amado. Rebacanda rabaseria. Isso, fala com Deus, fala com Deus. Se for na tua presença, declaro mais uma vez, nem que for, nem vou. Fale com Deus em nome de Jesus. Fale com Deus nessa live. Vai falando com Deus agora no nome de Jesus Cristo, porque a graça do Senhor está sobre a tua vida. Vai conectando a tua casa, a tua família no nome de Jesus. Vai conectando. Rabashende rebecoba labashanda rabacoroboshanda rabacaba rabashende rebegai. Rebacanda rabasuri bicoba bababababa. Em nome de Jesus nós oramos. Pai, nós oramos nessa noite, Senhor, pela vida, Senhor, da tua filha Marlene, Senhor, nesta oração, Pai. Nós queremos, Senhor, entregar a Marlene, Senhor, que está em Portugal, Senhor. Oh, Pai, rabashende rebecala bababababa suribicanda ramanderebos.
Senhor, Tu és o Pai que sara, o Senhor que sara, Senhor. Nesta noite de oração, Senhor, profética, nesta noite de intervenção, Senhor, intervém, Senhor amado, na vida desta mulher. Transforma o seu lar por amor do Teu santo nome, meu Pai. Senhor, nós oramos nessa noite, Senhor, pela vida da Teresa, Senhor. Transforma a Teresa, Senhor amado. Purifica a vida da Teresa. Liberta a vida da Teresa. Por amor do Teu santo nome, meu Pai. Xarabaconda rabachende rebecala babababa. Rebanda rabasondo roboche rebecaba babababa. Suribico babababa. Rebarabachende rebecobo lobochanda rabacaba babababa. Será que essa Teresa está aqui na live conosco? Será que essa Teresa que estamos aqui a orar está conectada conosco no nome de Jesus? Rebacoba labachende rebecobo lobochanda rabacaba babababa. Eu vejo coisas no reino do Espírito sobre essa Teresa que a Chelsea mandou mensagem para orarmos por ela. Eu vejo algumas coisas no reino do Espírito. Pai, nós oramos pela saúde da Andressi no nome de Jesus Cristo. Nós oramos pelos pais da nossa amada irmã, Senhor amado, o Senhor José, Senhor, a Senhora Maria, meu Pai amado, o Anderson, Senhor amado, o Andrade, Senhor, o André. Nós entregamos nas suas mãos e declaramos a graça e a bênção do Senhor amado, Senhor Pai, sobre estas famílias no poderoso nome de Jesus. Declaramos, Senhor, que eles estejam por cabeça e não por cauda. Declaramos, Senhor, que eles estejam por cima e nunca por baixo. Pai, entregamos todo o pessoal que ora conosco no grupo das orações das 12, aqueles que de segunda a sexta, meu Pai, têm estado presente, aqueles, Senhor amado, que têm mantido este programa para que não caia, Senhor amado. Oramos pelo Miguel, oramos, Senhor amado, Pai de glória, pela a tua filha Cláudia Aiola, Senhora Ruth Gamboa. Oramos, Senhor amado, pela Ana Neto, oramos pela Paula, oramos pela Ana, oramos, Senhor amado, por todos os filhos, pela Chelsea. Oramos, Senhor amado, pela Andressi. Oramos, Senhor amado, por cada filha, a Sandra, que está em Luxemburgo. Oramos, Senhor amado, pela mamã Rosa, Inglaterra. Oramos, Senhor amado, pelos que estão em Portugal, Senhor, que estão conectados conosco. Guarda-os, Senhor, e continua a abençoá-los, protegendo-lhes, ó Pai amado, no poderoso nome de Jesus. Amém. Oh, glórias, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, amados, nós estamos a chegar no fim da nossa live. Todas as quartas-feiras, eu, pastor Felizardo de Araújo, estarei aqui das 19h30 de Angola até as 21 horas, 21h10, 21h20, 21h15, mais tardar, para fazermos essas lives de oração e ensino da palavra no nome de Jesus. Depois dessa live você pode nos procurar, pode mandar uma mensagem. Nós temos os nossos contatos para podermos abençoar a tua vida no nome de Jesus Cristo. É sempre um tempo de qualidade, é sempre uma bênção podermos falar para ti da parte do Senhor, amém? Dirigirmos essa oração para a edificação da tua vida. Então, todas as quartas-feiras, nós estaremos aqui para abençoar-te no nome poderoso de Jesus Cristo. Não falte, passe a convidar os teus amigos, amigos dos teus amigos, para que todos nós tenhamos esse tempo de qualidade. Muito obrigado, Deus abençoe você. Você que está a entrar agora na nossa live, nós queremos orar por ti, orar pela tua oferta. Deixa-me aqui orar por você que conseguiu mandar a tua oferta, mandar essa primeira semente para esse nosso programa que nós temos de resultados sobrenaturais. Ali vai passar as nossas coordenadas bancárias e você pode mandar a tua semente, a tua oferta para contribuir e ser abençoado no poderoso nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, a tua palavra diz: dão e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, Senhor.
Oramos, Pai, para que o Senhor multiplique a semente do teu filho e da tua filha, Senhor, que tem semeado nesse programa, para que haja bênção no nome de Jesus Cristo. Declaramos o favor e a graça do Senhor e que haja multiplicação no nome de Jesus. Que o Senhor multiplique aonde tem saído para esse homem e mulher que tem lutado para abençoar esse programa, no nome poderoso de Jesus Cristo. Quero louvar a Deus por quem só conseguiu conectar-se agora. A minha filha Ana Paula mandou uma mensagem dizendo: ainda tem tempo, será? Aleluia, já são 21h10 e nós estamos a terminar. Quero louvar a você, a Deus por você, melhor dizer, que teve a orar pela minha vida, que tem orado por mim, no nome de Jesus. Vocês não sabem o exercício que tivemos para estar aqui hoje, mas pela honra e glória do Senhor aqui estamos para dar louvores ao Senhor. Amados, aí tem a nossa coordenada bancária. Você pode mandar a tua primeira oferta para abençoar esse programa no poderoso nome de Jesus. Se você usar o IBAN, manda-nos uma mensagem pelo WhatsApp testificando, manda uma mensagem dizendo: olha, pastor, oferecemos essa semente para o ministério no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Estamos juntos e sempre estaremos. Vamos voltar na próxima quarta-feira. Amanhã temos live 12 horas no WhatsApp. Não falte, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Estamos juntos e sempre estaremos no nome de Jesus.